Apesar de responsável por grande parte do PIB, a construção civil é também uma das atividades que mais polui e causa impactos ao meio ambiente, devido ao grande consumo de recursos naturais juntamente às atividades do setor, que vão desde a fabricação de matérias e pequenas reformas até grandes construções. Chega a ser responsável por cerca de 40% de todo o resíduo do mundo, muitos deles não renováveis. Alguns especialistas a consideram a atividade humana com maior impacto ambiental, levando em consideração também as alterações significativas, seja na etapa de produção, manutenção ou uso. De toda a energia consumida no mundo, 40% também é empregado na construção civil, e desse valor, cerca de 80% concentra-se no beneficiamento, produção e transporte de materiais, que podem ser grandes geradores do aquecimento global, chuva ácida e poluição do ar. Tudo isso além do grande consumo de água. Apesar de algumas obras, como edifícios, ainda serem de longa vida útil, suas fases de uso, manutenção e construção são bastante agressivas ao meio ambiente, consumindo bastante energia, gerando esgoto a ser tratado, liberação de substâncias tóxicas e gerando muito entulho, seja na construção ou caso seja demolido no final de sua vida útil. O que é sustentabilidade? Por definição formal, temos que sustentabilidade é um conceito sistêmico, relacionado com a continuidade dos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade humana. Explorando mais sobre o termo, na prática podemos dizer que o conceito de sustentabilidade representa promover a exploração de áreas ou o uso de recursos planetários, de forma a prejudicar o menos possível o equilíbrio entre o meio ambiente e as comunidades humanas e toda a biosfera que dele dependem para existir. De certa forma, parece um conceito difícil de ser implementado e, em muitos casos, economicamente inviável. No entanto, não é bem assim. Mesmo nas atividades humanas altamente impactantes no meio ambiente, como a construção civil, a aplicação de práticas sustentáveis nesses empreendimentos revelou-se economicamente viável e, em muitos deles, trouxe um fôlego financeiro extra, além de que, pensando em uma visão geral, é indispensável para o planeta. A partir dos conceitos trabalhados, a gente pode perceber que, apesar de muito lucrativa, a construção civil também é muito prejudicial ao meio ambiente e, consequentemente, à nossa sociedade. Com isso, torna-se estritamente necessário a criação e adoção de medidas mais sustentáveis. Como tema central do nosso trabalho, a gente resolveu pegar a reutilização dos rejeitos das obras civis. E no caso a gente vai falar como é feita essa reutilização, onde é feita, onde ela é empregada e como ela é empregada também. A gente vai dar exemplos de projetos que a gente pode entrar em contato, inclusive um deles aqui em Ouro Branco, e, contudo, analisar estritamente a importância dessa reutilização. Sustentabilidade é um conceito que vem ganhando força nos últimos tempos. O homem deixou de lado a velha ideia de só construir sem se importar com os impactos causados e acordou para sua verdadeira realidade. Nossa vida, nossa sociedade coexiste com o planeta. Para que tudo fique bem, precisamos viver de modo sustentável. Para isso, temos várias maneiras, seja a abolição de certas substâncias, adoção de novos métodos ou até mesmo a reciclagem de resíduos gerados, que é o nosso tema central. A ideia do concreto sustentável veio exatamente da conscientização da poluição causada pelo inúmero resíduo gerado na construção civil, juntamente com os dados de fabricação, que mostram grande parte da emissão de poluentes. A partir daí, estudos começaram a ser revisados para que materiais que fossem desperdiçados se tornassem traço de concreto usual. A partir desses estudos, vários tipos de concreto com rejeito utilizado foram aparecendo. Concreto ecologicamente correto. O concreto tradicional emprega cimento, areia, pedra e água, enquanto o concreto sustentável substitui 70% da areia natural por areia de fundição. Utiliza-se na fabricação de moldes de peça metálica 100% da pedra de escória de aciaria, resíduo que sobra da produção de aço, além de reduzir em grande quantidade o uso de água. Ecologicamente correto e econômico. Concreto sustentável de pneus. A partir da iniciativa da substituição da parte do agregado miúdo por borracha de pneus, a Uniub desenvolveu outros projetos relacionados ao concreto, com a adição de resíduo industrial na produção de tijolo, solve cimento e a produção de concreto não estrutural. Também utiliza em estradas de países europeus, pois além de sustentável aumenta a aderência dos pneus. Utilização em geral.
em parede e cobertura devido ao isolamento térmico e acústico, envelopamento de dutos em valas, confecções de passeio público e revestimento onde possa usar concreto de baixa resistência estrutural. Barragem devido à maior capacidade de deformação do concreto, evitar o aparecimento de fissuras. Concreto sustentável com EPS. Utilize no lugar de concreto convencional. Tem um ponto adicional no isolamento acústico. Concreto sustentável com lã de rocha. Utilize em pavimento de edificações que necessitam uma maior resistência à abrasão. Diminui a possibilidade de erosão. Sustentável consiste na substituição de agregados virgens pelos agregados derivados de rejeitos de obra. Quanto à viabilidade do ponto de vista econômico, cada caso é analisado separadamente, uma vez que o armazenamento e o transporte desses resíduos geram um gasto significativo. Em caso de pequenas obras, não é viável a reutilização. Porém, em caso de grandes obras, construtoras e empreiteiras, a reutilização pode trazer dois pontos positivos, tanto na economia do descarte, na eliminação do custo do descarte desses resíduos, quanto na compra de novos agregados. A reutilização pode ser vantajosa também como no município de Ouro Branco, no qual a média do descarte desses resíduos é maior do que a média nacional. Por isso também vale destacar o projeto Plansalve Pro Lixo, no qual consiste na instalação de 5 pontos de coleta, sendo eles 2 fora da área urbana, no qual há melhora do tratamento desses resíduos em toda a região. A construção civil, né, ele é muito utilizado para fazer concreto e argamassa, né, e tem um consumo muito grande, né, de utilização. O agregado natural, né, o mais utilizado na construção, né, tanto a areia, né, que é extraída de leito de rio, como a brita, né, que é fragmentada, né, de pedaços fragmentados de rocha. Então existe um consumo muito grande e isso gera um impacto ambiental muito grande, tanto da extração de brita como da extração de areia. Grande parte desse agregado, existem vários estudos que comprovam isso, pode ser substituído por agregados reciclados, né? Um desse tipo de agregado reciclado é o entulho da construção civil, né? Então, e aí você tem dois impactos positivos ambientalmente, né? Tanto a diminuição do descarte do entulho, né, como a diminuição da exploração ambiental, né, pelas mineradoras, né, de agregados para a construção civil. Então, por isso que é positivo, né, essa pesquisa, né, esse uso aí de agregados, né, a partir de material reaproveitável. E já há várias pesquisas que mostram, né, que o entulho pode ser plenamente utilizado aí como agregado em substituição parcial, né, a areia, a brita, né, e o que a gente tem que tentar fazer é, né, os entulhos daqui da região, né, ver se a gente consegue aplicar com os materiais que a gente tem aqui na região. Então, a gente conseguiu uma amostra de materiais de agregados graúdos e miúdos e viemos no laboratório de materiais da faculdade para poder testar eles, se eles são viáveis ou não para a realização do concreto. Primeiro, a gente vai realizar o teste de mineramento, tanto do agregado miúdo quanto do graúdo, na norma 7217, para ver se eles são viáveis para a realização. E depois também com esse teste, a gente vai ver o teor de finos do miúdo e isso aí. Call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick chicky boom, chick chicky boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete, I'm the craze of my native street. When I start to dance, everything goes chick chicky boom, chick chicky boom. The senoritas they sing and they swing with their pero. It's very nice, so full of spice. And when the dancing they bring a happy ring that I quero. Singing a song all the day long. So if you like the beat.
partir dos testes realizados do agregado miúdo graúdo, nós vimos que o nosso agregado graúdo não foi propício para a realização do concreto, pelo teste de peneiramento. E logo a gente vai realizar o teste do concreto. Só que como o agregado graúdo não foi propício, não que o concreto não seja viável, mas requer uma separação melhor. Nós vamos realizar o teste da argamassa, que seria o concreto sem a brita. Nós vamos fazer nesses seguintes traços aqui. Um com 100% da nossa areia reciclada, um com 50% de areia normal e areia reciclada, e um com 0% só com areia normal. Tudo com 400 gramas de água. Just a baby in this business of love. I'm a mover, a shaker, like Mac and I could take your last dollar with the throw of the dice. I got a gift for women from heaven above. But I'm just a baby in this business of love. I'm a smooth operator in all affairs, sophisticated and debonair. I've got all kinds of fancy stuff, but I'm just a baby in this business of love. I'm just a baby, nobody ever trained me. Somebody save me. I'm just a baby in this business of love. Então, a partir da argamassa feita, a gente realizou o teste de compressão para ver a resistência de cada corpo de prova. E nós fizemos o traço para otimizar o nosso concreto, nossa argamassa de 100% de areia, sustentável. E nós vimos que a resistência dele deu uma resistência muito boa, de 2,5. Comparado com as outras resistências, a de 50% e a de 0% só com a areia normal, deu próximo a 50%, deu 2,30, e de 0% deu 1,50. Quer dizer assim, o nosso concreto, a nossa argamassa, precisa de mais água para poder ter uma resistência ótima, enquanto o outro precisa de menos, mas assim, é extremamente viável o nosso objeto. Eu sou o Fábio Caio, estudante de Engenharia de Bioprocesso da Universidade Federal de São João, no campus Alto Parauapebas, e eu vim aqui falar um pouco minha opinião sobre a reutilização dos rejeitos de obra para fins construtivos. Eu vejo que essa reutilização é muito boa, porque tudo que você vai jogar fora vai ser reutilizado para outros fins, seja na fabricação de concreto e etc. E isso você visa retirada, você corta muito a retirada de britas e areias da natureza, que ainda não é um problema, mas futuramente pode ser um grande problema para a sociedade. E isso é muito economicamente viável, como o trabalho mesmo diz, e parece que é muito sustentável e vale a pena investir nesses parâmetros. A gente veio aqui no laboratório, né, acabou de realizar todos os testes, e queria falar que depois de tudo que a gente fez, depois dos estudos, dos traços, da compressão, da fabricação do corpo de prova, a gente chegou num resultado extremamente agradável, apesar dos detalhes que tem que ser analisado. Nosso trabalho pode ser concluído de uma forma muito certa. E a
gente queria agradecer ao professor José Borba e ao técnico do laboratório Marcos, porque o trabalho foi muito produtivo e sem eles nada disso seria possível.